Olá, meninos e meninas! Estou de volta para falar de curiosidades do mundo da tecnologia. E o tema de hoje é fracassos. Pois é, aquela grande empresa ou então aquele gênio da tecnologia que você idolatra também já cometeram os seus deslizes e preferiam que isso tudo estivesse escondido debaixo do tapete. Mas nós aqui do Loop Infinito não deixamos passar nada em branco. E então selecionamos 5 grandes fracassos que são curiosos do mundo da tecnologia. Windows ME. Depois do lançamento do Windows 95 e do Windows 98, a Microsoft percebeu que era um excelente negócio fazer atualizações periódicas do seu sistema operacional. Então, aproveitando a virada do milênio, ela resolveu dar mais uma mexidinha no Windows. Batizada de Millennium Edition ou simplesmente ME, a promessa era de melhorias de desempenho usando o núcleo ou kernel do Windows NT, a versão servidor do sistema operacional, deixando de lado o lendário e obsoleto DOS para trás, além de não usar mais uma nomenclatura baseada no ano de lançamento. Só que o Windows, que acabou sendo lançado em setembro de 2000, foi um sistema operacional lento, bugado e cheio de problemas. Não durou nem um ano nas prateleiras e foi substituído pelo Windows XP. Talvez vocês não se lembrem, mas existia um negócio chamado bug do milênio, que seria um problema nas datas dos computadores que, quando chegasse no final de 1999, zerariam a data e voltariam para o ano zero e causaria pânico e caos no mundo inteiro. Na verdade, nada disso aconteceu, mas podemos dizer que o Windows ME foi um verdadeiro bug do milênio. Computador Next. Steve Jobs saiu da Apple em 1985 depois de brigar com todo mundo na diretoria da empresa que ele tinha fundado junto com Wozniak em 76. Mas ele queria provar que ele não era apenas um garoto de sorte que tinha conseguido um grande produto, ter criado uma grande empresa. Então, vendeu todas as suas ações, juntou um caminhão de dinheiro e fundou a Next. A ideia era criar um supercomputador para o mercado educacional, que fosse poderoso e lindo. A parte estética deu certo, já que o Next Computer era um cubo negro de magnésio simplesmente impecável. Já o resto... Tela monocromática em uma época que até os PCs eram coloridos, falta de um disco rígido tradicional, optando por um uso de disco magnético e um preço extremamente fora da realidade, até mesmo para as universidades, quase causaram a ruína da empresa. O Next original ficou apenas 2 anos no mercado, não vendeu, foi substituído pelo Next Cube, também não fez sucesso. E se não fosse o sistema operacional orientado a objeto, o Next Step, que seria depois comprado pela Apple, e a Pixar, que Jobs comprou de George Lucas e fez enorme sucesso com Toy Story, Steve Jobs teria ido à ruína total. Mas verdade seja dita, o Next Cube fez um grande feito. Ele foi o primeiro servidor da World Wide Web, a WWW, essa tal de internet que hoje conhecemos. Laserdisc. Muito antes do DVD e até mesmo do CD, existiu o Laserdisc, um formato de distribuição de vídeo digital de alta qualidade que prometia ser a salvação do mercado cinematográfico. Porém, ele acabou sendo apenas mais um sonho de verão. Apresentado em 1978, 2 anos depois do surgimento do VHS e 4 anos antes do lançamento do CD, o Laserdisc possui uma qualidade de imagem muito superior ao das fitas magnéticas, mas acabou não conquistando o consumidor. Primeiro, porque os aparelhos para tocar os discos de 12 polegadas, que tinham o mesmo tamanho dos bolachões de vinil, eram caríssimos. Segundo, porque o catálogo de filmes disponível era muito pequeno. Afinal, o mercado de VHS ainda estava começando e nem todos os estúdios queriam pagar a licença para o novo formato.
E por último, o Laserdisc não permitia gravar a programação de televisão, o que era possível com o VHS. Se nos Estados Unidos e Europa o Laserdisc foi um gigantesco fracasso, no Japão e na Ásia até que podemos considerar que o formato foi bem aceito. Para se ter uma ideia dos quase 17 milhões de tocadores de Laserdisc vendidos no mundo inteiro, cerca de 9 milhões e meio foram comercializados apenas no Japão. Apesar de ter sido um retumbante fracasso, a Pioneer continuou fabricando aparelhos de Laserdisc até o ano de 2009. Acredite se quiser. HD DVD. Entre a década de 70 e a década de 80 aconteceu a primeira grande guerra dos formatos, com o Betamax da Sony versus o VHS da JVC. Como bem sabemos, a Sony perdeu de lavada esta guerra, mas ela teve um trunfo na década seguinte, quando tivemos a segunda grande guerra dos formatos, Blu-ray versus o HD DVD. O HD DVD foi bancado principalmente pela Toshiba, enquanto o Blu-ray era patrocinado pela Sony. O HD DVD foi uma tentativa de montar um consórcio de desenvolvimento com diversos fabricantes para criar um formato de disco de alta densidade e armazenar vídeos em Full HD, que não tivesse um sistema de proteção contra manuseio que fosse tão caro quanto o desenvolvido pela Sony. A ideia era ter um padrão mais aberto que poderia ser usado por uma grande gama de fabricantes. Só que a Sony apostou muitas fichas no Blu-ray, afinal, ela já tinha perdido para a JVC com o Betamax. A Toshiba e a NEC tomaram a liderança do HD DVD e lançaram o primeiro produto comercial em 2006. Microsoft e Intel se juntaram ao DVD Forum, criado para dar suporte ao HD DVD, mas, mesmo assim, não foi suficiente. No início de 2008, alegando que os consumidores não conseguiam identificar diferenças entre os formatos e como o Blu-ray estava vendendo bem mais, a Warner Bros. Avisou que não iria mais lançar seus filmes no formato HD DVD. Foi o princípio de uma debandada geral e poucos meses depois, a Toshiba avisou que ia deixar de fabricar aparelhos compatíveis com o HD DVD. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago que foi isso, a Warner Bros. Resolveu fazer um recall dos seus filmes em HD DVD. Pois é, por míseros $4,95, você recebia o mesmo filme, só que dessa vez em Blu-ray. Doeu bastante. TVs 3D. Apresentadas com pompa, circunstância e estardalhaço lá na International CES de 2010, as TVs 3D eram uma promessa de revolução nas salas de estar de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o que vimos, ou melhor, o que não vimos nesses anos todos, foi essa promessa ser cumprida. Em 2015, todos os grandes fabricantes abandonaram a produção de TVs 3D. E quem comprou um aparelho desses ficou aliviado que ainda dá para assistir a programação normal sem aqueles óculos que dão dor de cabeça depois de alguns minutos de uso. O fim da TV 3D se deu não só pela total falta de conteúdo produzido em 3 dimensões, algo que era até esperado, já que é muito caro de se fazer e nem todo tipo de programa vale a pena ser filmado com essa tecnologia. O fato que as pessoas que estão na sala para assistir a TV necessitarem de um acessório, o tal óculos que falamos lá atrás, foi um dos fatores mais fortes para que o público não visse graça na TV 3D. Sim, porque cada aparelho vinha com no máximo 2 óculos, e comprar os outros para o resto da família saía bem caro. A conjunção de fatores acabou desestimulando os fabricantes a apostarem no 3D. Ainda bem que nos anos seguintes os fabricantes começaram a produzir as TVs com resolução de 4K e o pessoal meio que esqueceu deste fiasco das TVs 3D. Mas a gente aqui não esquece. Não vamos deixar. Não vamos esquecer. Bom, vamos
Vamos ficando por aqui com essas curiosidades do mundo da tecnologia. Você gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha ou de compartilhar com seus amigos. Deixe também dicas de 5 coisas que você gostaria de ver por aqui no Loop Infinito. Eu sou o Sérgio Miranda e um abraço!